vamos seguindo para a lição do domingo, que tem como título Sacrifícios Inúteis. É uma pergunta. Sabe, irmãos, eu tenho procurado, às vezes são vários textos que aparecem na lição e nem sempre você pode ler e acompanhar todos esses textos. Eu tenho procurado fazer a leitura na íntegra de todos esses textos, o que me dá a oportunidade de recordar passagens maravilhosas das Escrituras, como é o caso do capítulo 1 de Isaías. Eu confesso que fiquei impressionado, porque o texto, nós estamos falando do valor da simbologia dos sacrifícios, e o autor escolheu um texto exatamente em que Deus se demonstra aborrecido, ele se demonstra indignado com a quantidade de sacrifícios que estavam sendo oferecidas pelo seu povo, em contraste com a atitude espiritual. Então, ali nós tínhamos uma atitude religiosa, o cumprimento de uma formalidade, versus uma postura não espiritual. E a esta postura não espiritual, Deus diz: que me adiantam os sacrifícios? Interessante, eu vou pedir que a produção coloque aí o capítulo 1, verso 11 de Isaías, onde Deus, por meio do profeta, diz o seguinte para o povo: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. E ele diz: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Ora, como o Deus que instituiu esse sistema sacrificial, que apontava para o sacrifício de Cristo, chega ao ponto de dizer: não me agrado, estou farto, ou seja, não me serve de nada. Mas vamos entender isso. Deus não estava reprovando o próprio sistema que ele estabeleceu, mas Deus estava reprovando a atitude espiritual do povo em ter tornado os sacrifícios uma mera formalidade, um mero cumprimento de uma exigência, sem que isso trouxesse impacto de transformação no coração, sem que a verdadeira motivação fosse uma motivação espiritual. E olha como isto se consuma ao lermos os versos 16 e 17. Produção, põe aí novamente. Embora o autor não tenha colocado no texto da pergunta 1, mas eu achei significativo, porque isso é que nos dá a verdadeira compreensão de que Deus não estava destituindo aqui o próprio sistema que ele estabeleceu, mas ele estava reprovando a conduta, o coração daquele povo. E aqui tem lição para nós que nós já vamos fazer a aplicação. Vamos fazer a leitura. Agora sim, produção. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus está dizendo: não me adianta vocês apresentarem tantos sacrifícios se o coração não é transformado, se a conduta de vocês não está de acordo com aquilo que tem mais valor do que o cumprimento de uma formalidade, que é a motivação espiritual. Irmãos, amigos, isso serve diretamente para a nossa reflexão espiritual. Deus não se agrada do formalismo da religião. Isso o enfada, o enoja. Deus se agrada da espiritualidade com que nós fazemos as coisas, e essa espiritualidade só pode vir por um coração transformado pelo Espírito Santo, com a motivação correta. Deus sim se agrada das cerimônias e das formalidades quando o nosso coração está de acordo com a verdadeira motivação, e quando a nossa conduta, quando o nosso procedimento em relação ao próximo, de uma forma muito direta, também está de acordo com aquilo que Deus previu. Olha que coisa interessante. Na época de Isaías, diz o autor aqui, o povo se dirigia à presença de Deus, apresentava rituais tentando apaziguar a Deus, como pensavam assim os gentios que estavam ao seu redor. Mas, como faziam? Viviam da forma como bem entendiam. Faziam sacrifícios que, no fundo, não estavam centralizados em Deus e no significado daqueles sacrifícios, mas estavam centralizados na pessoa deles mesmos. Da mesma forma,
foi Caim, o sacrifício que Caim ofereceu não estava centralizado em Deus, mas sim na sua pessoa. E isso ficou provado na maneira como ele, desmanzelada, despreocupado, como ele agiu em relação ao pedido de Deus, e depois como ele se vingou do seu irmão, porque o seu sacrifício não foi aceito. E aqui, ainda falando deste sacrifício, destacando a postura de Abel em relação à conduta inadequada de Caim, o autor diz que Abel ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido, mas mais do que isso, Abel expressou confiança no verdadeiro significado do sacrifício do Messias vindouro. O autor trouxe aqui um texto de Patriarcas e Profetas e diz o seguinte: Abel entendeu os grandes princípios da redenção. E esse era o grande motivo dos sacrifícios, entender o plano da redenção. Por meio do sangue derramado, Abel olhava para o futuro sacrifício, Cristo morrendo na cruz do Calvário. E então, confiando na expiação que ali seria feita, tinha o testemunho de que era justo e que sua oferta seria aceita. Irmãos, que lição preciosa nós podemos tirar daqui. Que reflexão importantíssima necessitamos fazer. Como tem sido a motivação da nossa postura em relação à igreja, os seus cultos, as suas cerimônias? Deus não está dizendo que não devemos ir à igreja, não devemos participar dos cultos, mas Ele está dizendo o seguinte: não adianta a nossa presença com o coração endurecido, com o coração manchado de pecados, entendendo que pelo simples fato de irmos ao culto, nós estaremos com isso cobrindo a dureza do nosso coração, a multidão dos nossos pecados. De forma nenhuma. Nós precisamos orar para que haja uma transformação do nosso coração. E da mesma maneira como o povo de Israel chegou a esse ponto descrito por Isaías, reproduzindo a postura de Caim, isto serve de lição para nós, para que nós possamos olhar para nós mesmos e rogar a Deus que tire do nosso peito esse coração de pedra endurecido, esse orgulho empedernido de fazer só aquilo que queremos, deixando de atender à vontade de Deus, para nós pensarmos. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição do domingo.